Gustavo Coelar mais perto do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre essa história e fala também a respeito de Eduardo Cudê, praticamente demitido pessoalmente, ao vivo, por torcedores do Galo. Bora te atualizar sobre as últimas do São Paulo. Preciso te contar sobre um papo entre árbitros. Será que existe perseguição contra o Abel Ferreira? Falo também sobre reforços no Botafogo, como é que o Botafogo está se planejando para a janela da metade do ano. Tudo sobre Davi Terans, o meio atacante do Atlético Paranaense que tem perdido espaço com o Paulo Turra. Para completar, preciso te atualizar sobre o processo que Júnior Moraes move contra o Corinthians. A situação não anda fácil. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado com os meus palpites. Fortaleza e Bahia da Fortaleza, América e Corinthians, vitória do Corinthians ou empate. Tem também Atlético Paranaense e Botafogo para mim dá empate, assim como Cruzeiro e Atlético Mineiro, grande clássico da rodada, jogo nesse sábado. Para completar, Santos e Internacional, meu palpite, outro empate. Para você participar e mostrar que também manja pra caramba de futebol, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que divulgou horas depois da classificação contra o Fluminense uma foto dos atletas no vestiário posados comemorando a classificação diante do Flu. O que chamou a atenção foi a ausência de Gabigol na foto. O torcedor do Fla até brincou, será que é o Gabigol que está tirando a fotografia? Vale a lembrança de que nos últimos dias surgiu um papo de que o Gabigol anda enfrentando problemas de vestiário com alguns atletas. Bora falar agora sobre o Internacional, irritado com Gustavo Coelar e seus representantes. É que o Inter havia recebido na semana passada uma informação dos próprios representantes do atleta de que as negociações com o Coelar estavam praticamente avançadas, mas as notícias dessa sexta-feira dão conta de que o Coelar está a caminho do Corinthians. Daqui a pouco eu falo mais sobre o tema. Bora contar também sobre Bruno Rodrigues, o principal jogador do Cruzeiro, participou do treino normalmente nessa sexta-feira e deve estar à disposição para o confronto contra o Galo. A lista de relacionados sai logo mais. Para completar, o Fluminense, que situação esquisita. Um mês atrás o time vinha de 7 vitórias seguidas, com direito a goleadas históricas contra o River Plate e o Flamengo. O atual momento completamente diferente, o Flu não vence há 5 jogos, também não marcou gols nessas 5 partidas, para piorar, dos 5 jogos sem vitória, 4 derrotas consecutivas. Quero fechar o giro de notícias contando sobre o Santos, mais especificamente sobre Bauerman, Eduardo Bauerman, zagueiro cujo destino ninguém sabe. O Santos não imaginava que o Bauerman fosse pegar apenas, entre aspas, 12 jogos de suspensão por conta do seu envolvimento naquele esquema de manipulação de resultados com apostadores. Imaginava-se até que ele poderia ser banido do futebol. Quando o Santos foi avisado de que o Bauerman vai ter condição de jogar num futuro não muito distante, o Santos se pegou pensando o que fazer com o atleta agora. A maior tendência no momento é de que ele seja negociado com algum clube do exterior. Bora falar agora sobre Davi Terans, meio atacante uruguaio, 28 anos de idade, já foi alvo do Vasco, já foi especulado no Flamengo, no Corinthians, entre outros clubes. E o nome dele voltou à pauta, especialmente de torcedores de diversos times do país, porque o Terans virou reserva com Paulo Turra. Tem jogado muito menos do que se imaginava, ainda assim os números dele são relativamente bons na temporada. 25 jogos com 5 gols e mais 8 assistências. Últimas partidas. Atuou só 30 minutos contra o Botafogo, mais 30 minutos contra o Grêmio e ficou no banco de reservas diante do Atlético Mineiro. O Galo topa vender o Terans? Te diria que hoje tem muito mais disposição e boa vontade para fazer esse negócio do que no início da temporada, quando o Vasco chegou a fazer 2 propostas oficiais. Mas não imaginem que ele será vendido por qualquer valor. E outra informação importante, o Atlético assegura que nesse momento não existem propostas nem sondagens pelo meio atacante uruguaio. E você acha que o Terans caberia no seu time do coração? Qual o valor de mercado para alguém que já tem 28 anos de idade? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Botafogo. O time de General Severiano vai contratar jogadores na metade do ano? Levei essa pergunta para uma pessoa da minha confiança dentro do Botafogo e a resposta foi a seguinte, abre aspas, a ideia é a manutenção do elenco. Trouxemos agora o Hernandes, recentemente anunciado, e é a pessoa completa. E não teremos muito mais do que isso.
até porque o período agora é de zero investimento, para podermos trabalhar outras frentes, fecha aspas. Significa que o Botafogo não vai contratar ninguém? Não, mas se contratar vai precisar contratar jogadores a baixíssimo custo ou praticamente de graça. A maior preocupação no Botafogo é para não perder jogadores. Lucas Perry, Adrielson, Tietê e Vitor Sá são alguns dos atletas especulados por times do exterior. Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro e líder do seu grupo na Sul-Americana, está muito preocupado em manter todos os titulares para não perder força rumo ao título, ou pelo menos ao sonho de brigar por títulos em 2023. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que sexta-feira tensa, especialmente para Eduardo Cudê. Ele ia chegando ao CT do Galo para o treinamento da tarde, quando foi parado por torcedores da Galocor, a maior organizada do Atlético. Ele decidiu descer do carro para conversar com os torcedores e as imagens que foram divulgadas mostram o Cudê acuado, sendo intimidado e ameaçado por torcedores. Um dos líderes da Galocura praticamente demite o técnico. Diz que ele não é mais bem-vindo aqui e que deveria procurar o Rodrigo Caetano para te pedir demissão. O outro ainda fala que a família dele vai ser preservada, vai ser resguardada, mas que o clima para ele não existe mais e que ele precisa ir embora. Cudê foi cobrado por conta dos reservas, ou de 5 reservas no confronto contra o Corinthians. Ele explicou que depois do jogo contra o Palmeiras no fim de semana, 4 atletas nem puderam treinar na segunda-feira. Ele perguntou até para os torcedores se algum desses torcedores sabia. Enfim, são cenas muito tristes, lamentáveis, de um técnico acuado sendo ameaçado no seu ambiente de trabalho. O Atlético Mineiro soltou uma nota oficial horas depois, se mostrando a favor do treinador, irritada com o posicionamento de torcedores e garantindo que vai estar ao lado da comissão técnica. Cudê, que desde que foi contratado tem 32 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. A eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians na quarta-feira foi o primeiro grande fiasco da temporada. O time que também hoje ocupa a segunda colocação do seu grupo na Libertadores da América e passa por dificuldades no Campeonato Brasileiro. É um momento de recuperação do Galo no Brasileirão, o time já teve bem pior. O que segura o Eduardo Cudê, ou pelo menos tem segurado até agora, são os algo entre 25 e 30 milhões de reais de multa. O valor não foi decretado, definido por ninguém do Galo, mas é uma multa extremamente salgada para ser paga em caso de demissão. Bora falar agora sobre Gustavo Coellar, cada vez mais perto do Corinthians, antes mesmo de o Internacional se manifestar irritado com os representantes do Atlético. O Corinthians já dava sinais de que as tratativas com o jogador e com o Al Hilal estão bastante avançadas. O volante colombiano ex-Flamengo já topou a proposta do Corinthians. Timão ofereceu 3 anos de contrato, mais do que os outros concorrentes. O Vasco e o Internacional haviam oferecido 2 anos. O Corinthians também fez a melhor oferta salarial. Falta agora um acordo entre Corinthians e Al Hilal, mas a sinalização que vem da Arábia Saudita é de que vai haver um anúncio em breve. Importante contar que o Coellar tem mais 1 ano de contrato com o Al Hilal e o Corinthians tem a intenção de, em breve, fazer os anúncios dos seus 2 primeiros reforços da janela da metade do ano. O Matias Rojas, que chega sem custos do Racing, sem custos é modo de dizer, né? Você não gasta com direitos econômicos, mas acaba por contratá-lo pagando luvas altas. O segundo reforço, o Coellar, esse comprado do Al Hilal. Tudo se encaminha para que essa negociação seja concretizada muito em breve. Para completar sobre o Corinthians, nota triste, Júnior Moraes decidiu entrar com um processo contra o Timão na Justiça, cobrando 3 milhões e 800 mil reais, informação trazida pelo GE. Esses 3 milhões e 800 mil tem a ver com uma série de coisas. Ele cobra, por exemplo, fundo de garantia atrasado, 13º e férias proporcionais, indenização pela rescisão antecipada do contrato. A justificativa para pedir a quebra do vínculo é justamente a falta de pagamentos do FGTS. O Júnior Moraes havia pedido a quebra do contrato através de uma liminar. O juiz entendeu que não poderia dar essa liminar antes de o Corinthians apresentar uma defesa. Então o Corinthians vai se defender e aí depois a gente vai ouvir a decisão final do juiz que está cuidando desse caso. Importante lembrar também que desde a segunda semana do mês de maio, o Júnior Moraes está treinando em separado do restante do elenco. Ele, o Balbuena, o Luan, entre outros, que não fazem parte dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, foram afastados do elenco. Bora falar agora sobre má vontade dos árbitros com Abel Ferreira. O torcedor do Palmeiras anda batendo nessa tecla há bastante tempo. Até que nas últimas horas o André Hernan, jornalista super bem informado, trouxe a informação de que conversou com um árbitro FIFA, esse árbitro é brasileiro, e essa pessoa relatou ao André que há uma perseguição por parte dos técnicos. Os caras muito irritados com o comportamento insistente, chato,
às vezes grosseiro do Abel. Por conta disso, criou-se uma má vontade entre os árbitros. Isso é debatido de forma aberta, de forma pública, entre os apitadores do futebol no Brasil. Talvez isso ajude a justificar os 50 cartões amarelos e 8 vermelhos sofridos pelo treinador português desde que foi contratado pelo Palmeiras em novembro de 2020. Não à toa, o Abel, em sua última entrevista coletiva, depois da expulsão contra o Fortaleza, disse que renovaria o contrato no Palmeiras desde que a Leila topasse que ele ficasse de casa comandando o Palmeiras. Ele se comunicaria com os seus auxiliares por meio de telefone, intercomunicadores, enfim, mas que não estava muito animado a continuar tomando cartões amarelos e vermelhos. Você vê uma persistência, uma perseguição ao Abel Ferreira, ou ele que passa do ponto? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Beleza? Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre Edu. Formação importante. O atacante artilheiro do Cruzeiro na temporada passada com 22 gols em 44 jogos não será aproveitado pela Raposa. Essa definição foi tomada pelos membros da comissão técnica em parceria com a diretoria. A avaliação é de que hoje, com Gilberto e Henrique Dourado, o Corinthians, ou melhor, o Cruzeiro já está bem servido para a posição. E o Edu se tornaria só o terceiro reserva para essa função de centroavante. O problema maior nem é a grana. O Edu tem um salário de R$140 mil por mês. Mas a compreensão de que ele vai ser bem pouco aproveitado. O contrato só se encerra em dezembro de 2024. Ele esteve, nos 6 primeiros meses desse ano, emprestado ao Al Fujairah dos Emirados Árabes Unidos. Teve lesões musculares que o impediram de jogar. Foram só 6 partidas e 2 gols marcados. Por isso o Al Fujairah decidiu devolver o atleta, que vai buscar um outro clube na Série A ou B do brasileiro. Você gostaria do Edu no seu time do coração? Use espaço para comentários, marque torcedores do seu time e também os dirigentes para que essa informação possa chegar a eles. Combinado? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!